Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito legal estar aqui. Obrigado, TikTok, pelo espaço. Obrigado, principalmente, Renato, por ter topado vir falar com a gente de novo. Uma parceria muito bacana que a gente teve da Nemo com a Creamy. E aí, o intuito do papo tem algumas perguntinhas aqui prontas para falar com o Renato. Rapidamente, a gente fez alguns slides também para explicar um pouquinho como é que foi esse case, que foi basicamente como que a Creamy conseguiu mensurar o retorno do TikTok, mas mais do que isso, como que ela conseguiu criar uma estratégia de canais, multicanais, diferentes plataformas, para fazer o ROAS crescer, e isso gerou uma escala interessante para a marca. Então eu vou começar um pouquinho o papo, já passo a palavra para o Renato, que eu acho que é o mais interessante. Bom, pessoal, então, apresentando um pouquinho da Nemo para vocês, hoje a gente é a maior plataforma de atribuição da América Latina. Então, hoje a gente atende grandes grupos como Nestlé, C&A, Hering. Agora estamos começando projetos com Centauro, Netshoes. Então, a gente tem quase... Na verdade, já passou, esse número está desatualizado, 1 bi de mídia por ano que passa pela plataforma. E aí, contando um pouquinho do case da Creamy, basicamente o TikTok ele vendia, só que os relatórios diziam que não. Então, quando a gente olhava ali Google Analytics, que é a ferramenta que eles utilizavam, a gente tinha 1,42% das vendas para TikTok, mas a receita em real incremental era 9,36%. Aí, bom, vou começar perguntando pedir pro... Eu sou o Martim, eu sou o CEO da Nemo, eu já trabalhei com e-commerce, já tive agência, já vendi, então vivi muito desse cenário de atribuição e de mídia para o varejo na prática. Mas eu queria pedir para o Renato se apresentar um pouco também, um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Creamy e o seu papel na empresa. Boa tarde, pessoal. Renato, né, aqui falando. Entrei na Creamy ali, o Grupo Scout, na verdade, né, que é a Creamy, tem a Scout, tem também o The Joy Lab, né, a Creamy que a gente implementou primeiro, né, que é a empresa de skincare. Entrei ali em novembro. E aí tenho a responsabilidade ali do time de growth, né? Então, com a gente fica a mídia, os canais de e-commerce, marketplace, também a parte de CRM, a parte de dados. Então, a primeira coisa que a gente, né, quando eu entrei, eu fui ver foi exatamente a parte de tagueamento do pixel, que foi falado aqui um pouco, a parte de dados, para a gente certificar que tudo que a gente estava vendo era aquilo, e a parte de atribuição. Né? Aliado a isso, também um deep dive ali também na parte de criativo, que foi falado aqui, que acho que é as 3 coisas que movem o ponteiro de fato. Então, é isso que a gente, quando entrou, já foi direto aqui. Legal, perfeito. E aí, pelo que eu me lembro, então, bom, a gente tinha esse gancho aqui, né, digamos assim, de que o GA4 mostrava só sessão quando a gente falava de TikTok, mas a gente começou a capturar um efeito um pouquinho maior da plataforma. E aí, pelo que eu me lembro, era um pouco do cenário de vocês, né, que vocês utilizavam o GA4 no last click, e aí tinha algumas coisas que estavam puxando para investir mais em Google, porque o ROAS do Google no last click era muito maior até que de outros canais de social, né? Não só TikTok. Como é que era um pouquinho desse cenário? Era aquele ROAS que você, sei lá, você às vezes vê um ROAS aí na sua frente, aí você acelera, o ROAS cai. Então, não é um ROAS de verdade, né? Às vezes você tem um ROAS 10. Vamos dizer, pô, beleza, visto 1 milhão, aí você coloca 2 milhões. E aí o ROAS vai para 5. Aí adiantou alguma coisa? Então, você tem que estar ligado que hoje em dia não tem mais aquele funil que tinha antigamente, fala do awareness, depois fala de consideração, depois fala... Na verdade, são vários touch points e é muito difícil você encontrar isso, se não com dados, né? Então, começa uma pessoa ali, pesquisa no Google, depois é impactada na rede social, ou o contrário, né? No caso de beleza, né? Você mostra o seu produto, um antes e depois pesquisa-se no Google depois. Ou tá navegando no entretenimento ali no TikTok, procura alguma coisa, é impactado. Então, é uma coisa que não tem mais aquele linear, né? Então, são vários touch points e a única coisa que você pode fazer é tentar capturar todos esses dados. Então, o last click não captura. O last click, ele
Eu diria que ele só faz eu brinco lá no meu time, que é o gol com mão, né? Já está ali e faz o gol com a mão. Então, a gente tentou entender esse comportamento. Então, entendeu? First click, tentar entender quais plataformas passou aquele usuário antes de fazer a conversão. E aí a gente viu que, olhando só o last click, não teria condições de fazer isso, né? Então, muito teste, muito investir mais. O que aconteceu com o ROAS? E aí a gente identificou, foi procurar uma ferramenta de mercado para entender todos esses cliques. E aí que chegamos na Nemo, né? Foi desse jeito, porque a gente não conseguia, aumentava uma plataforma, baixava o ROAS. Então, aquela coisa, precisamos de dados, precisamos de saber da onde o cliente passou e dar peso para isso, né? E foi aí que a gente decidiu. Perfeito, perfeito. A gente vai explicar um pouquinho melhor aqui como é que funciona. Mas ainda nessa etapa, digamos assim, então antes da Nemo, vocês utilizavam o Google Analytics, e eu queria entender um pouquinho melhor, em que momento que vocês perceberam que ele já não respondia as perguntas que o negócio precisava? Qual que era a limitação? Era uma questão de atribuição, de integração de dados, porque também, além do last click, ele tem o baseado em dados, mas também acaba puxando bastante para o fundo de funil, né? O que não estava mais atendendo vocês? Foi quando, né, a gente viu o mix era muito mais pesado na parte da busca, né, na parte do shopping, então muito baseado em preço, em desconto, em aparecer ali na uma das opções de primeiro, onde eu entendia que quando a pessoa busca pelo seu produto, ele já está decidido, só está ali realmente procurando o melhor canal. Então, se ele já está decidido, para que fazer essa mídia, né? A nossa ideia foi, quando você tirava o investimento dessa mídia, que já está decidido, não caía tanto a venda, ou caía quase nada. Então, você via que tinha ali a questão da pessoa já estar decidida. Então, qual que era a ideia? Pô, onde estão as pessoas? Estão no entretenimento, estão no TikTok, estão na Meta, estão no Instagram. Como é que eu pego essas pessoas que não estão procurando, que não estão já convertidas, digamos assim, e traga ela para o nosso funil, né? Que nem chama mais de funil hoje em dia, mas que traga para a nossa realidade. E aí sim você mostra a oferta depois e que essa oferta seja boa. Então, foi tirando ali e fazendo alguns testes, a gente percebeu que o ROAS não era aquilo que mostrava, né? Então foi muito, digamos assim, como que a plataforma mostrava, privilegiava Google, digamos assim. Foi isso. E também pensando no comportamento, né? Se alguém busca, é porque já sabe. Então, quem que gerou essa demanda, né? Quem que fez a pessoa ter esse gatilho da busca? Então, essa foi a maior, acho que, reflexão para buscar uma ferramenta de mercado que não fosse de nenhum dos três, nem do TikTok, nem da Meta, nem do Google. Então, foi isso. Perfeito. Acho que esse próximo slide ele fala bem do coach do Renato, né? Que era necessário um modelo de atribuição para provar essa hipótese de geração de demanda e que fosse independente, né? Digamos assim, fosse como se você estivesse fazendo um modelo próprio ali, né? Exatamente. E chamou atenção na época, aí, puxando um pouco a sardinha, foi a rapidez, né? A gente conectou muito rápido, né? A gente falou, bom, a gente tem aqui a plataforma X, tem esse tipo de tech stack, eu diria. Quanto tempo a gente consegue conectar e testar essa hipótese? Que quando a gente faz as mudanças, a gente vê o resultado, mas a gente não tem os números. E aí a gente foi muito rápido, conseguimos ter os modelos e aí depois fomos testando, fomos vendo, porque é aquela coisa, né? A empresa está buscando uma venda maior, né? Qualquer empresa está buscando a venda maior. Não adianta a plataforma falar que vendeu e a venda maior não subir. Isso não adianta nada. Então, você tem que sempre olhar o todo. Então, esses testes sempre pisavam o todo. Então, acho que com os dados ajudou essa pilotagem ficar mais clara, né? Boa. E antes de entrar nos números, assim, a gente vai mostrar agora um pouco dos números que a gente teve highlights do case, mas qual que era o estado do marketing da Cream antes de olhar para o TikTok como um canal de performance? Onde que estava esse foco do marketing? Era um canal mais vamos dizer assim, awareness, né? Então, tinha muito conteúdo que não necessariamente trazia para ação, né? Muito que foi falado aqui até na palestra, muito bem executada, que tirei várias fotos do criativo. Então, tinha muito conteúdo e a gente não observava a venda, né?
né, ali no final. Foi aí que a gente começou a pilotar, colocar mais, entender que First Click aumentava, né, que a atribuição melhorava, e aí o que eu falei aqui anteriormente, no final das contas está vendo se a venda total aumenta, então ela aumentou. Então foi nesses testes, olhando o dado, olhando o final, o resultado, que a coisa foi acontecendo. E também trazendo um pouco aqui da palestra anterior, que acho que foi bem bacana, mais criativos, mais tagueamento, mais variações. Então, acho que esse é o caminho. E para você ver se está funcionando, você vai ter que ter um modelo de atribuição bom. Senão você fica meio cego aí. Legal. E aí, bom, acho que assim, para explicar um pouquinho, né, o que a gente fez ali com o case, quando a gente vai falar de atribuição, a maior parte do mercado utiliza ali last click, mas existem diferentes modelos para analisar essas campanhas. Eu tenho data driven do Google, que eu tenho linear, tenho first click. Só que a grande pergunta é, ok, como que eu aumento o meu ROAS com esses modelos? Era a pergunta que a gente sempre escutava. E aí, a gente basicamente mostrar primeiro os cases, depois o como. Então, esses são alguns highlights do que a gente conseguiu fazer com a Creamy. Então, antes eles tinham um share ali para Google de 80%. Depois de aplicar alguns modelos de atribuição, como o Markov, como a conversão assistida, first click, esse share caiu bastante. Eles jogaram muito para social. Então, foi TikTok, mas social ads como um todo. Conseguiram gerar demanda e eles saíram de um cenário. Aí vou deixar até o Renato falar melhor, né? Porque são as palavras dele. Mas de um cenário em que o desconto estava muito alto, canibalizando a margem, e mesmo assim não estava sendo o melhor preço do mercado, e eles não estavam batendo meta, e depois de fazer, eles chegaram a 120% da meta batida, e não é aquela meta, tipo, eu tinha uma receita menor, né? A receita como um todo cresceu, para dar um pouquinho de ordem de grandeza, mas como é que foi esse cenário? É exatamente assim, né? Tinha uma tendência digamos assim, aparecer para quem já estava convertido. Isso faz com que você tenha uma oferta, brigar por oferta, e eu acho que esse não é o caminho, né? É um produto que tem muita coisa para mostrar, tem performance, as pessoas usam, melhora a pele, melhora o aspecto. É muito fácil até de mostrar que o produto, não é porque eu trabalho lá, mas é muito bom. Então, em vez de mostrar só o preço, parcelamento, quantidade, por que não mostra o produto e as pessoas realmente entendem o valor ali e depois elas façam a conversão com mais facilidade, né? Então, apostamos nisso. Já trabalhei com outros produtos, né? Tipo, com pneus, aí você tinha que aparecer na busca, você tinha que estar bem posicionado, mas eu acredito que também depende do mercado de cada um aqui, mas eu também trabalhei com outro produto que era estética, era a mesma coisa. A gente olhava a geração de lead, que era o first click, que da onde veio, e depois tinha os canais de conversão. Então, eu entendi que para a beleza era a mesma coisa. Então, como é que você aparece no first click, na primeira parte da jornada, né? Para depois, mostrando o valor do produto, mostrando o valor da marca, da performance, aí depois você converte. Perfeito, perfeito. Um ponto também que vocês viram bastante foi a parte da assistência, como um canal ele faz um papel de assistência para o outro, não só de conversão. E aí a gente entra um pouco do modelo de Markov, que acho que foi uma coisa que a gente conseguiu responder uma pergunta interessante. Que quando você muda de modelo de atribuição, no fim do dia você quer responder a seguinte pergunta: como que eu aumento minha venda? Como que eu crio o melhor mix para trazer receita incremental? E aí, esse modelo é bem interessante, que ele utiliza um conceito que é bem avançado estatisticamente de cadeias de Markov para comparar jornadas com e sem um canal. Então, um exemplo do TikTok. Eu vou comparar uma jornada, que aí essa jornada ela está sendo coletada inteira pela Nemo. A gente tem um pixel, né, que vai tanto no site quanto no app, e ele vai rastrear todo esse usuário com dados first party, que são dados que não são bloqueados pela LGPD. E aí a gente tendo isso, a gente consegue comparar, vamos lá, uma jornada com e sem TikTok. Então se eu tirasse o TikTok, quanto a menos de venda eu teria? Ela fica menos uma conversa abstrata de funil, de topo de funil, de meio de funil. Tá, se eu tirar isso aqui, quanto que eu perco de vendas? Porque eu posso ter esse efeito first click,
mas a minha dúvida é, se eu tirar esse efeito first click, quanto a menos, como que eu vou estar mais perto ou mais longe de bater a minha meta? E aí, como que a gente consegue ver isso dentro da plataforma? A gente vai ver, a gente tem aqui um dado last click, que ele seria semelhante ao que existe no Google Analytics. Então a gente vê aqui um dado para Meta, um para o TikTok, geralmente é bem baixo, do TikTok no last click e do Google mais alto. O first click vai contar uma história diferente e o Markov ele vai ser a prova. Ele vai ser, digamos assim, quanto desse ROAS aqui ele é incremental. Então, por exemplo, eu tive um first click de 7.3 no TikTok, mas 5.5 seria o incremental, que é muito maior do que a gente tem aqui num last click. E aí, enfim, também não é uma... se a campanha do TikTok estiver ruim, o Markov vai estar ruim. Não tem milagre, digamos assim. Ele vai apontar algo que é o efeito full funnel de como que isso contribui na receita. E é basicamente um modelo que a gente entendeu que algumas empresas estavam fazendo in-house. Então, metodologicamente, ele faz muito sentido. A gente simplesmente trouxe a tecnologia de forma a operacionalizar ele muito fácil. Então, enfim, acho que isso foi interessante. E aí, depois a gente teve os resultados, que foi muito rápido o setup mesmo, né? Acho que quanto tempo que a gente demorou? Foi menos de uma semana? Eu acho que no primeiro foi uma semana. Uma semana de Porque é setup. conectar colocar o código, né? Conectar as plataformas e nossa plataforma é VTEX, então já tinha, né? Colocou o Pixel, colocou a plataforma, a API, tudo. Sim. Tinha também uma coisa que eu não citei aqui, mas também a gente plugamos os influencers, os códigos de promoção, plugamos também o orgânico, né, os links, o CRM também. Então a gente conseguiu ter uma visão clara de todas as fontes, né, de tráfego. Inclusive, quanto um CRM sempre é um desafio, quanto ele realmente traz, né? E aí a gente está usando o Markov para isso, porque ele é uma base que first party já é sua. O last click dele talvez não seja tão grande, né? Porque você tem que comprar, você tem que clicar e já comprar, mas ele ajuda num todo. Então dá para entender isso melhor. Aí você vê que o CRM já entendia que era importante, agora eu entendo que é mais ainda, porque você vê toda a jornada acontecendo. Legal. E aí, bom, a gente teve alguns números bem significativos, né? O que eu gostei também, assim, pro varejo, é essa questão do desconto. Porque e-commerce, eu já ouvi de muito diretor de e-commerce, para vender eu tenho que dar desconto, então eu preciso fugir um pouco dessa guerra de preços que inerentemente acontece. Como que isso acabou refletindo não só no crescimento da receita, mas, digamos assim, essa redução de desconto trouxe mais margem no fim do dia. Exatamente, porque o desconto você vai dando, as pessoas vão acostumando, né? Quem já não passou por isso. E aí ele não funciona em determinado momento, ele para de funcionar, você tem que dar mais e assim acontece. E aí a gente fez o caminho inverso, né? A gente tirou, investiu melhor na geração de demanda e aí a margem acabou não só a venda, mas a margem muito melhor também no final. Boa, legal. E aí, uma pergunta um pouquinho mais técnica do TikTok. Hoje vocês utilizam, não sei se você sabe também essa estratégia de campanhas, mas top view, in-feed ads, video shopping ads. Como que vocês chegaram a essa combinação, assim, dentro do Essa a gente TikTok? está buscando ainda. O que a gente fez muito é fazer campanhas com muito criativo e o investimento passou a completar muito mais forte no TikTok, né? Mas a gente ainda roda o GMV Max também para TikTok Shop, mas o que mais cresceu foi o Ads normal, O o Smart Ads Full Plus. Site, Smart Plus. Smart Plus. E a crescida no que a gente entende como venda final, né? Antes do modelo, realmente, a gente não tinha segurança de investir mais em certos criativos, em certos geração de demanda do que agora. Agora a gente faz isso com tranquilidade, né? Só uma pergunta. Então, toda essa jornada aqui foi feita sem o Shop Ads, por enquanto? Sem Shop Ads. A gente está falando tudo de conversão no canal de vocês e essa
distribuição comprovada só nos canais próprios. Só no canal próprio, direto para o nosso site. O Legal. Shop Ads anda do lado, também está no nosso time, a gente está ainda ali entendendo, né? Mas o que a prioridade uma coisa que eu não contei, a Creamy tem muitos canais, né? Ela tem mais de 12 mil pontos na farmácia, ela tem a loja própria, 60 lojas, ela tem a VD, que é venda direta, ela tem o B2B muito forte, né? Então, o Marketplace. Então, essas campanhas, a gente entende que elas são importantes não só para o nosso canal, o canal direto, né, do consumidor, ali, direct consumer, né, que é o do e-commerce, mas para todos os canais. Então, a gente consegue observar esse crescimento. E esses dados aqui são só do e-commerce, né? Então, Esse aqui é com só do certeza e-commerce. tem um efeito colateral de crescimento, geração de demanda, que reflete no ponto físico ali. Que acho que é a grande questão do varejo e do e-commerce, né? Como que eu provo que isso aqui tá dando ROI? A partir disso, já se sabe que tem efeitos que a mídia vai gerar. Eu entendo que um marketing bem feito é aquele que gera venda, né? Senão, acho que não faz sentido. Então, tem que ter muito dado ali, muito entender o que está acontecendo, mesmo awareness ou tem jeito de mensurar, tem como olhar brand lift, conversion lift, tem como ver a percepção do cliente para a conversão. Então, você consegue vender mesmo com awareness. Não, acho que não é uma desculpa falar awareness como não venda. Acho que dá para fazer também. Legal. E aí, explicando um pouquinho melhor para vocês como é que funciona a plataforma, né? Então a gente integra ali direto com uma VTEX ou com uma API digamos assim, de e-commerce. A gente também não precisa ser VTEX ou Nuvem Shop, tanto faz. A gente consegue ter uma integração real-time ali com as vendas. A gente consegue mensurar basicamente todos os canais, vai realmente substituir o Google Analytics e trazer ali campanhas que trazem produtos. A gente consegue entrar a nível de produto, a nível de criativo, uma inteligência de produtos que é interessante também. E explicando como é que funciona, né? A gente vai ter esse pixel próprio, que ele coleta os dados como se fossem vocês mesmos coletando. Esses dados nunca são compartilhados com ninguém. E esse fato de ter esse setup simples, digamos assim, é o que acho que possibilita essa mágica de provar a ROI num varejo tão dinâmico. E aí eu até tenho uma pergunta, né? Na prática, então a gente está... vocês já utilizavam o Google Analytics, que tem sim uma versão grátis, claro que tem a versão paga também, o GA360, mas a Nemo sendo uma solução paga, em que momento vocês sentiram que o investimento estava se pagando, digamos assim, e essa troca vocês dizerem que valeu a pena? Foi pela proporção, né, do investimento sobre o que a gente trouxe de retorno, né, mesmo. Então, é uma pequena fração ali do que a gente investe em mídia. Então, acaba sendo fácil calcular, né? Quando você chega num período onde você investe X ali, tem muito criativo, qualquer melhoria paga qualquer solução que você vai fazer. Por exemplo, atribuição é uma parte do problema, né, para a gente resolver. Resolvemos. Vamos investir mais em criativo. Tem que investir em mais gente, tem que trazer videomaker, tem que trazer gente que trabalha com o criativo. Se ele melhora um pouco, você acaba pagando também essa equipe. Então, é assim que a gente vai entendendo, né? O influencer. Com o modelo de atribuição, você começa a entender melhor o que ele traz na jornada para você de valor. E aí você começa a ter um squad de influencer muito mais alinhado com o que você... Então, foi assim que a gente conseguiu. Pegou ali o valor de investimento, a rapidez de implementação e o que a gente conseguiu de uplift na venda. Então, foi assim. Quando a gente pega ali os resultados do case, realmente, quando você traz você traz dados para essa equipe de influenciador que às vezes você estava olhando um cupom e aí você não tem certeza que o cupom está gerando venda ou que tal mídia ela não está de fato gerando essa demanda, né? Eu lembro que o que você falou, acho que você falou para mim hoje até, né? Foi quando vocês realocaram isso, que acho que foi algo totalmente diferente do que vocês tinham antes, né? Exatamente. E a tendência que vinha, né? Então, hoje, nosso preço médio deve estar em torno de 40% a maior. Então, é muito maior o valor, né? E a venda maior, mesmo assim. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui quais são os
próximos slides. Depois, a gente vai fazer uma demonstração da Nemo. Primeiro a gente vai fazer um coffee break, tá, pessoal? Mas dá para ver aqui bastante coisa, como que o first click é diferente do last click, e aí o Markov, ele também muda bastante as coisas. Uma coisa legal que a gente tá trazendo é muita inteligência artificial, até para a parte de criativos. Vou apresentar isso para vocês depois do coffee break. Essa aí é a novidade, a gente preparou algumas coisinhas, alguns easter eggs até para esse evento aqui com o TikTok. Tá? Mas a gente consegue comparar todos os dados num só lugar. Então, cara, que uma plataforma está falando, o que o Google está falando, o que a gente tem diferentes modelos para, no fim do dia, ter tudo num lugar só, trazer mais confiança e como que isso traz o resultado. E até só trazendo um gancho, depois vou aprofundar, mas hoje em dia muitas soluções de MMM surgiram desde os Estados Unidos. Na verdade, o MMM ele já existe há muitos anos, né? A Nielsen fazia projetos milionários com grandes varejistas. Só que a gente viu uma dor muito forte, que era, eu fazia o MMM, mas isso não conversava direito com o meu dia a dia, que ainda era Last Click, que ainda era Google Analytics. Então a gente entendeu que a gente precisava construir algo que trouxesse o insight do full funnel, mas que conversasse com a operação para que eu tivesse a certeza que, o TikTok é bom para awareness. Deixa eu projetar um budget de 500 mil para o TikTok. Mas beleza, como que esses 500 mil estão sendo investidos no dia a dia? Qual campanha? Qual criativo? E eu acredito muito que é essa confiança diária que permite a validação rápida. Porque ninguém ninguém é louco de sair escalando num canal que você não tem essa confiança. Você está vendo esse uplift na venda, você está vendo como que tal criativo está... E aí, enfim, aqui acredito que foi o ponto, né? Esqueci até de mencionar. A gente chamou, avaliou um MMM antes de conhecer vocês. Não sei se todos sabem o que é, mas é um modelo mais estatístico, né, para atribuir, mas também envolve economia, desconto, produto, envolve uma série de questões que esse projeto é mais longo, é um projeto mais estratégico, acho que é mais, digamos assim, trimestral, semestral. E aí veio essa ideia de juntar a estratégia com o operacional do dia a dia, né? E aí que a gente chegou nesse modelo mais de multi-atribuição e não do MMM agora, né? Então foi uma coisa que a gente ainda está olhando o MMM para todos esses canais que a gente tem, né? Não tem só o digital, mas para curto prazo, médio prazo, para fazer o ponteiro mexer, a gente resolveu fazer... numa atribuição fora como essa. Legal. A gente também deu uns passos bem interessantes com a Creamy, né? Integrou alguns dados de sellout também para ver como que é essa venda. A gente mediu incrementalidade por produto. Então, para grandes varejistas que têm o on e o off, a gente acredita que esse é o caminho e não exclui um MMM, mas ele traz uma visão que traz essa confiança, essa segurança, digamos assim, de estar comprovando esse investimento, né? É isso aí, não exclui, mas você já consegue trabalhar o estratégico e operacional ali, eu diria, no dia a dia. Legal. Bom, pessoal, a gente também tem um e-book com o TikTok, então a gente preparou um presentinho se vocês quiserem se inscrever. Depois, de qualquer forma, a gente deve chamar vocês para, enfim, no e-mail, no WhatsApp, se alguém quiser conhecer mais. Mas agora a gente vai ter um coffee break rápido, e depois a gente vai falar um pouco sobre... uma visão de como que os agentes e atribuição conversam, tá? Só vou deixar só um spoilerzinho para a gente voltar aqui depois do coffee break nesse momento, para falar um pouco também sobre o que a gente viu lá no TikTok World em Nova York, há um mês e pouco atrás, e o TikTok Partner Summit. Tem algumas novidades bem legais, então vamos trocar uma ideia, tomar um cafezinho e aí a gente já volta.